Understand. Esperei. Rosana, o Toninho tá aí? Toninho tá aí? Tá sem áudio, Osana. Tá. Bom dia, Daniel. Opa! Tá Bom dia para bom. todos os outros correligionários presentes. Bom dia, Bom. Toninho. Bom dia, Leila Andrade. Bom dia, Toninho. Bom dia, Francisco. Então vamos lá. Eu Eu estou vou sempre fazer uma pergunta antes da gente começar aqui, que tem a ver, lógico, o nosso estudo, né? Falando hoje sobre os mártires, o que nós temos hoje que não se assemelha muito ao que os primeiros cristãos passaram. Qual o testemunho que eles passaram e a gente ainda não teve momentos de provação nesta área? Testemunho. Eu não fui comida pelas feras ainda. Literalmente, A né? fé, Lá na né? arena. Bem explicado, né? De repente, eu tô sendo engolida todo dia e nem tô vendo, né? Eles tinham uma fé fervorosa, né? Era uma fé cega, os cristãos, ou acreditavam numa verdade por acreditar e simplesmente isso? Eu acho que eles tinham certeza. E quando você tem certeza, não é cega. Mas essas pessoas que dizem ter fé cega, hoje, o espiritismo, né, os espíritas colocam como fé cega, é uma fé. É, porque a gente não pode partir que o princípio é aqui, né? Você pode não ter conhecimento aqui, igual os apóstolos, a maioria era bem, assim, iletrado, né? Vamos dizer assim, não tinha muito conhecimento, não sabia ler, não sabia escrever, mas e as vidas anteriores? Inclusive tinham sido preparados para vir aqui, porque tinham a fé, tinham tudo para seguir o caminho. Eu estou falando isso porque eu estou assistindo o aquele seriado lá que, na hora de falar, eu esqueço o nome, e a gente vê nitidamente isso. Quem? Pedro era o mais tosco deles, né? E aparentemente, ali, pelo que a gente vê, ele era líder, ele que liderava, uma liderança natural, não foi. Ninguém falou, você vai ser o líder, era dele, né? Era natural, ele cuidava de todos. Então, essa fé cega que a gente fala a fé cega aqui agora, né? Uma fé imposta pela igreja, né, na Idade Média, e muitos nem questionam, mas no caso, eu imagino assim, não é cega porque você tem, né, a reencarnação que explica, né, as vidas anteriores que explica. O Chico Xavier tinha quarto ano primário, né, de onde que vinha todo o conhecimento dele? Ele tinha conhecimento acadêmico para poder entender para entender aquele livro lá que a gente nem estuda, né? No meio espírita, porque ninguém consegue. Evolução em dois mundos. Agora, a fé cega, como assim se diz, ela pode ser maior do que a fé raciocinada? Ah, eu acho que não. Achismo, né? Não tem nenhum embasamento para responder essa pergunta, não. Eu acho que quando é fé, é uma coisa que vem do coração, não é do raciocínio. Eu Eu entendo acho quando que sim, né? Então, também acho. É porque eu entendo quando a doutrina espírita fala muito da questão da fé raciocinada, fazendo essa comparação da fé cega,
É uma coisa que a pessoa está sabendo por que está querendo aquilo. Eu entendo até que ela não precisa ser intelectualizada, ter estudos, mas ela escuta o coração, ela se entrega. Ela tem percepção que não precisa da intelectualidade atual. Eu gostei quando a Leila falou das vidas passadas, porque a gente já traz isso. E eu acho interessante quando a gente pensa que na doutrina espírita nós somos devedores, né? Assim, somos fortes devedores mesmo, porque nós adquirimos compromissos muito sérios, né? E a gente vem para essa revelação. E que a gente vê, por exemplo, acho que todos nós aqui temos a oportunidade de conhecer pessoas extremamente simples, mas fervorosamente entregue a Deus. O que eu estou tentando fazer Então, assim, aqui é desmistificar o que se pensa sobre a fé. Desmistificar. Porque a nossa conversa sobre fé raciocinada é com relação ao estudo, à ampliação do raciocínio. Mas não significa que a fé ela esteja negativa quando ela não tem esse raciocínio, de forma alguma. O que é a fé? Qual que é o princípio da fé real de alguém? Chama-se humildade. Humildade. Se você tiver humildade, é muito mais fácil ter a fé, porque você confia, você se entrega. Então, tem pessoas racionais, estão pensando que não se entrega, que não confia, principalmente em algo transcendental, algo que não é palpável, algo que tem do ar de si. Porque os mártires, eles se entregavam à própria vida, né, à morte, em confiança do Cristo. Eles não tiveram tempo para ter como nós tivemos hoje com o espiritismo racional, usado. A gente vê certos espíritas muito enrijecidos em termos de sentimento. Funciona muito mais a ordem, aquilo que tinha-se nos inteligentes, né? Aqueles que se tinha nos patrícios, aqueles que não eram plebeus. Então, algo que possuíam somente aqueles que eram de uma classe mais nobre, que se sentiam melhores do que os outros. Isso é um orgulho. Aí não tinha realmente condições de se entregar, né? De se entregar. Mais tarde a gente vê lá os apologistas, que a gente vai estudar aqui logo depois, que tem a inteligência a favor. Mas eu não acho que os espíritas, né, entre aspas, tenham isso a seu favor ainda, sabe? Então, eu queria aqui desmistificar mesmo essa questão da fé raciocinada. A fé raciocinada vai ampliar, sim, vai nos ajudar, vai nos amparar, mas se ela for orgulhosa, é preferível ficar na cega e acreditar e se entregar. Por isso nós temos que ter respeito por todas as religiões, porque todos os caminhos levam a Deus e a humildade é que vale em tudo, o sentimento da humildade. Porque acreditar que a vida é eterna, todo mundo acredita. Agora, se ela é seccionada, encarnar e desencarnar, isso é uma questão racional. É racionalidade nossa, porque todo jeito você vai morrer, você vai ver que não morreu.
Então já está te dando a resposta. Eu estou continuando a viver. Então, quer dizer, a própria vida te dá a resposta para a sua fé. Então, é, a entrega que os mártires, que são os anônimos, né? Aqueles que confiaram, não a verdade, que não foi imposta, foi pelo lado do amor, e eles sentiram isso, confiaram. Agora, a gente, muitas vezes, na fé raciocinada, nós não estamos nos erguendo a ela, respeitando a ela. A gente quer brigar, quer fazer barraco, quer fazer isso, né? Então, o que vocês acham sobre isso? Daniel, Hum, deixa eu dar uma amarelada. Então, amarelado? é, porque, veja bem, esse conceito de fé raciocinada e fé cega, ele acabou sendo necessário porque fomos levados desde muitos anos, há alguns milhares de anos aí, a, a ter essa fé sem pensar, ou seja, uma fé cega. Então, o que que acontece? Hoje, para que a gente cada um se desvincule dessa fé cega, é que foi criado esse termo fé raciocinada, ou seja, para que você realmente confie, para que você saiba, você tem que raciocinar, ou seja, não basta você se deixar levar, que é o que nós fizemos durante basicamente 2000 anos. Mas veja bem, um Abraão, por exemplo, ele foi um cara que, até os 90 anos, tinha a promessa de que Deus iria fazer dele um patriarca, e ele não tinha descendente até os 90 anos. Ou seja, quem de nós teria essa capacidade hoje, mesmo raciocinando? Imagina que Deus tivesse chegado para mim e falou: Amaro, você vai ter uma descendência grande. Eu estou com 66 anos. Aí o que acontece? Não vem. Eu não tenho filho. Aí o que que eu começo a fazer? Pô, realmente não tem como. Ou seja, você acha que eu vou aguentar até 90 anos para ter? É lógico, porque esses 90 anos aí, a gente não tem certeza realmente dessa idade. Mas o fato é que a esposa dele, a Sara, ela, o ciclo menstrual dela encerrou e ele continuou, a partir do momento. Foi depois que o ciclo menstrual dela, ou seja, ela entrou na menopausa, que Abraão fez aquela aliança da circuncisão com Deus. Ou seja, se ele chega para mim e a minha esposa já já passou da menopausa, e ele chega para mim e fala: Amaro, você vai ter um filho aos 90 anos. Você acha que eu, apesar de ter uma fé, de raciocinar, você acha que eu vou ter, quando eu puxo a vida, eu vou esperar até os 90 para ter. Ou seja, é uma questão assim, realmente da pessoa. Não é nem confiar, ele tem que ter certeza para que aquilo vai acontecer. Legal, porque senão Convicção. ele tem que saber que realmente Deus é capaz de qualquer coisa, ou seja, é capaz de fazer com que a minha esposa tenha um filho mesmo não tendo o ciclo menstrual. E quem de nós aqui tem essa capacidade? Eu, apesar de raciocinar e tudo, se ele chegar para mim e falar: ô, meu filho, vamos passar o bastão aí, porque eu ainda não dou conta. E não dou mesmo. Se, se eu receber, eu tenho um sonho assim, mais do que palpável, falou: ó, o meu anjo guardião chega e falou: Amaro, você vai ter um filho quando você tiver 80 anos. Eu falei: meu filho, vamos deixar para a próxima, porque eu ainda não dou conta disso, não. Então, eu acho que esse problema da fé é que os cristãos, eles sabiam, porque parte deles tiveram contato com Cristo. Ou seja, então, aquele magnetismo impregnou de tal forma os que tiveram contato com ele, tanto é que os apóstolos, só o Judas que realmente
suicidou, mas porque os interesses deles eram mais materiais do que espirituais. Mas aqueles que realmente confiaram nele, não queria saber se ia morrer, se não ia morrer. Ou seja, eles, na verdade, já sabiam que iam morrer. Estavam eu não sabia que ia morrer, mas eles estavam sujeitos a esse sacrifício em função da doutrina que eles professavam. Ou seja, eles confiaram no Cristo e sabia que, por essa confiança, por essa certeza que eles tinham nele, eles estavam sujeitos a perder as vidas. Então, aquele pessoal do cristianismo inicial mesmo, e aquilo contagiou de tal forma, aquele magnetismo impregnou de tal forma os primeiros cristãos, que eles confiavam mesmo, não é que eles acreditavam, eles tinham certeza de que aquela ali era a verdade. Alguns dos judeus, tanto é que os apóstolos eram todos os judeus, todos aqueles judeus que confiaram, que já confiavam em Deus e que passaram a confiar nos ensinamentos, nas verdades professadas pelo Cristo, ou seja, eles também confiaram e tinham essa certeza. Assim como você tem muitos judeus hoje que têm certeza da vinda do Messias ainda, e para eles isso é uma fé e eles têm essa certeza ainda. Então, eu acho que o termo aí, fé cega e tudo, eu acho que é muito mais circunstancial em função da doutrinação que a gente recebeu ao longo desses milênios aí após a vinda do Cristo. Até para fazer uma avaliação, né, Amaro? Nós temos aí, você até terminou o estudo semana passada falando nos 2,2% de espíritas, né? E esses 2,2% de espíritas não têm totalmente proximidade com o conhecimento. Vamos dizer aí que 30%, 20%, olha lá, desses 2,2%, que realmente entendem aproximar desse termo fé raciocinada. Quer dizer, o resto do planeta é uma fé normal. Para todo mundo é fé. Confiou no Supremo, na bondade do céu, que é a mais importante condição que a gente deve ter. Ah, não, quem não tem fé raciocinada está frito. Então o planeta pode passar o rodo, né? Que não vai ter ninguém. Só quem está conhecendo sobre fé raciocinada é que vai passar. Então, pelo amor de Deus, então é uma peneira muito fina. Não tem nem como ser peneira. Então, E, Daniel, e o pior é que a grande maioria dos que têm fé, eles, não é que eles confiam, eles acreditam que Deus pode fazer um milagre material para eles. Eles não têm essa fé, mas eles acreditam, ó, eu preciso de comprar uma casa, então se eu pagar meu dízimo, Deus vai me ajudar a comprar minha casa. Ou seja, é uma fé que ainda leva não a um crescimento moral e espiritual, mas sim a um crescimento ainda material, infelizmente, que é o que acontece com a maioria da população ainda. é igual Não, mas perguntar, eu estava Amaro, pensando exatamente nisso. Foi bom você ter completado, porque era exatamente isso. A fé ela está ligada à matéria. Tanto que quando se alguém perde alguma coisa, ou sofre alguma coisa, a pessoa está sempre levada do que ela fez, né? Diante de Deus, diante de Cristo. É exatamente isso. Você A sofre, mas é grande maioria materialmente. A grande maioria ainda está preocupada ainda e querendo ser alegres, ou seja, querendo realizar os desejos materiais relacionados com a matéria em si. E muito poucos realmente estão interessados em ser felizes. Ou seja, porque a felicidade você só consegue a partir do momento que você tem uma prioridade no crescimento espiritual e não no material, né? Ou seja, a gente ainda quer ser alegre, quer ter momentos alegres. os animais,
não têm conhecimento da fé, mas eles vão na fé. Eles vão na fé porque eles têm a subsistência. Podemos dizer que fé seria a presença divina em todos nós. A fé é a presença de Deus. Vamos dizer que nós sintonizamos com o Pai Criador por nossas necessidades supridas, por a nossa própria existência. O animal, o passarinho, por exemplo, ele está, gosto sempre de citar o passarinho, né? Tão próximo de nós. O passarinho, ele está vivendo a fé. Ele não vive, ele não sabe o que é a fé, mas ele vive a subsistência. Deus supre a existência dele. Olha as aves do céu, não ceifam, não colhem, né? Então, a gente sabe que Deus está presente, ponto final. Ponto final, porque se nós formos colocar como Espiritismo sendo aquele único meio de chegar a confiar no Criador, nós estamos nos enganando pela própria razão, pelo próprio raciocínio. Então, é muito Acho que bonito quando você não só chega. os animais, Daniel, os vegetais também. Sim, É um sim, exemplo tudo de está fé. estabilizado. Tudo está estabilizado, né? Tudo tem Sim. uma estabilização divina. A própria matéria, né, Mara? A própria matéria é estável. O universo é estável. Então, quer dizer, a presença e a providência divina está em todos nós. Você não precisa saber disso. Você utiliza desse sistema. Então, o raciocínio ele é importante a partir do momento que você deseja se informar, crescer, realmente a pensar, né? Aí sim ele faz a grande diferença. Você não está assim, entregue somente às consequências, você constrói consequências, então você pode fazer isso. Então, mas não significa que o resto esteja desprovido, porque Deus está presente na nossa vida. Então, eu queria desmistificar isso. Então, quando a gente fala fé cega, não significa muita coisa, porque simplesmente é uma fé que não tem ali uma certa racionalidade, mas tem a vivacidade divina ali. É muito bom quando você chega naquelas famílias em que eles, quando você fala assim, eu vou dar um passo à senhora, aí elas, aquela, sabe, recepção de humildade, ela se coloca humilde na sua frente, mas ela não conhece nada de doutrina espírita. Mas ela, agora Fecha o o guarda-chuva. orgulhoso, aí o orgulhoso espírita, né? Eu quero te dar um passe. Acho que não preciso, não. Não, senta aí, eu vou te dar um passo. Tá bom, eu vou sentar. Eu já fiz isso. Eu já fiz isso porque eu estava me enquadrando no Papa Passos. Papa Passos, sabe? Porque eu ia muito no centro. Já tinha tomado passe aquela semana 2 vezes, por que que eu tenho que tomar mais? Eu vou ficar com excesso, com abundância, né? Mas a gente, é falta de humildade. Então, fé, você falou da humildade, ontem nós fomos, só um exemplo rápido aqui, não vou me estender. Nós fomos na visita fraterna e tinha uma senhora, nós fomos numa casa que eu fui pela primeira vez, a segunda vez que a turma está indo, de um garoto com uma anomalia física, enfim. E tinha uma senhora vizinha lá visitando, e aí a dona da casa falou assim: nós vamos para o quarto, que é onde o menino fica, né? Porque ele não se locomove. Fulana, você quer participar? Ela quer. Posso entrar aí? Pode. Aí entrou lá no quarto, e nós fizemos a oração e tal. Deu passe, perguntou para ela se ela queria tomar o passe. Quer, eu posso? Pode. Aí ela sentou lá na cama também.
nós temos paz e tal. E aí a Vanessa, a gente tinha esquecido de falar antes, a Vanessa falou assim, da próxima vez que a gente vier, a senhora põe um copo com água, ou uma garrafinha, um recipiente aí para fluidificar a água, para a senhora tomar durante a semana. A vizinha virou e falou assim, eu não, eu moro aqui perto, mas eu posso vir para essa visita, né? Que vocês vêm todo sábado e tal. Eu posso trazer a água para fluidificar? Estou precisando muito de um medicamento. Olha, isso é fé. Ela pediu humildemente, porque ela não é espírita, não conhece nada de espiritismo, e ela pediu porque ela tem convicção de que ali vai ser colocado um remédio para ela e que ela vai melhorar. Antes de tomar o remédio, ela já tomou, né? Então, e a Mas foi isso. humildade, esse exemplo seu da humildade aí calou fundo em mim, muita, sabe? Porque quando eu falei do conhecimento, que eu não fundamentei, é porque eu, à medida que eu vou estudando e vou compreendendo certas coisas, a minha fé aumenta. Eu já percebi isso, né? Eu passo a Você acreditar mais. chega, e até para quem está dando passo, né, Leila? Por exemplo, você chega Uhum, lá e você percebe a sintonia daquela mulher e você sintoniza com humildade. Você seja humilde para dar o passo também. uhum. Porque ela é maior do que você. Se você estiver indo com uma solução, eu agora vou ajudar. Você já está recebendo, é você que tem que receber daquela mulher. Porque você está Mas orgulhoso já. o que acontece é isso mesmo. Quem recebe mais nessas visitas somos nós. E a gente está nesse trabalho é porque nós precisamos, não é porque o outro precisa, né? Isso aí é muito real, sabe? Na vida da gente. Ontem eu Bom, não ia, nem fui lá no encontro, tirei o dia que eu não ia em lugar nenhum, né? Tirei o dia para ficar aqui em casa, cuidando de mim, entre aspas, né? Que eu nem sei como, mas é, porque eu estou passando por um momento de muito cansaço extremo. Eu falei, vou dar um ah, time, vou dar uma parada, né? Só que as contingências me fizeram ir, hum, sabe? Eu tive que ir porque estava precisando de gente, não tinha gente. Aí eu fui. E chegou lá, eu esqueci que eu estava com excesso de cansaço. Nem lembrei disso mais. E cheguei aqui eu, muito melhor do que. Falei assim, mas cadê o cansaço? Eu não estou cansada mais, né? importância, Porque né? eu fui lá tomar um remédio. Você tomou remédio. Então, a fé está resolvida, né? Mas eu pergunto também, antes de ler o texto, por que que Jesus não evitou esses mártires serem sacrificados, passar por todas as provações? Durante anos, isso aconteceu, né? O Nero sempre acima no poder, possibilitando todos esses acontecimentos. Por que que da espiritualidade não vieram as soluções para esses cristãos? Por que que Jesus, sem precisar, se submeteu àquela dor, aquele sofrimento? O sofrimento é muito, né, individual, mas ele se submeteu àquele tudo ali, aquela dor, aquele. Por que que ele não precisando? Então, por que que os apóstolos. Eu fico questionando isso. Eu não tenho condição ainda de passar por um sofrimento desse, de dar a minha vida por isso. Embora saiba que morte não existe. Eu ainda não estou nesse, sabe? Nesse patamar ainda. Eu não quero sofrer, eu não quero sentir dor. Sabendo que a dor é que, né, o sofrimento, a forma. Lógico, né? A dor vai ser proporcional à forma que você recebe aquilo, mas então, é necessário, né? Eu acho que não tem outro caminho. Daniel, eu acho que, veja bem, se você raciocinar um pouquinho, e procurar ver um pouquinho lá de cima do monte, o que que é sofrimento? É material, é passageiro.
Então, quando você começa a enxergar a coisa mais de cima, que você é um espírito imortal, que diferença faz você quebrar uma perna, você morrer, você ser assassinado? Ou seja, é tão insignificante diante do todo. Da eternidade eu sei É, também. porque você acha que o meu anjo guardião está lá? Não, sua Mar não pode sofrer. Ah, mas se precisar de sofrer para recuperar alguma cagada que fez, negão, vai sofrer e ele espera que você sofra com dignidade para que você supere essas dificuldades o mais rápido possível. Porque nós temos a eternidade pela frente. Então, na cabeça desses caras lá, fala, pô, ser cego, ser mudo, ou seja, isso para eles é um detalhe tão insignificante, a gente é que continua dando importância. Mas eu quero ter um carro, eu quero ter uma casa, eu quero passar bem, eu não quero sofrer um derrame, eu não quero ter um câncer. Mas são detalhes tão insignificantes quando você olha a coisa. É como se você fosse um gerente, um CEO de uma grande empresa. Se você for ficar preocupando com esses pequenos detalhes, negão, a sua grande empresa vai falir. Então, você tem que começar a pensar mais alto. Opa, qual que é o meu grande objetivo? É chegar a espírito perfeito. Para você ser espírito perfeito, legal, você tem que superar essas perebazinhas que você ainda traz. É simples assim. Agora, o problema é que a gente ainda quer ser, é, igual que eu falei agora há pouco. Ao invés da gente estar em busca da felicidade, nós continuamos em busca de momentos alegres. Ou seja, eu quero é fazer um churrasco porque eu quero comer bem, eu quero. Ou seja, Comemorar? então eu vejo a coisa dessa forma assim, bem simples. Ou seja, que a partir do momento que você se convencer de que você é o espírito imortal, legal, você vai deixar de ter essas preocupações menores. E é o que acontece com esse pessoal aí, porque para eles, o que é para o Chico? Só se a gente analisar pertinho de nós aqui o Chico. Você acha que o Chico estava preocupado com a angina dele? Não, porque se ele desencarnasse, para ele era muito melhor. Ele ia ficar nessa tranqueira aqui sofrendo, igual ele estava, pelas dificuldades que ele passava. Então, Agora, você está me respondendo, nos respondendo com o raciocínio, né? E quem vive essa história e não tem esse conhecimento racional, passa por tempos, encarnações e encarnações no sofrimento, nos martírios, e, e a gente não tem um sistema que evita, até hoje, né? Nós não temos aí uma solução para os nossos problemas vindos do alto, por exemplo. Hoje vai ser assim, pronto, acabou. Não tem. É entregue para nós resolvermos os problemas. Está entregue. A espiritualidade não interfere nos nossos rumos. Ela simplesmente nos auxilia, nos inspira. Está cheio de espíritos vindo de esferas altas para as nossas esferas mais baixas, para nos ajudar, como missionário, ao apoio do anjo da guarda, né, que é o guardião de cada um de nós. Então, tem espíritos que preocupam com a nossa vida, a nossa existência, né? Então, a espiritualidade e Jesus, aqueles que dirigem esse grupo de espíritos em evolução, não interferem, porque essa é a chave do progresso. Se a gente foi colocado numa evolução, você tem que estar sujeito aos passos da evolução. E um dos passos da evolução foi esse do momento cristão, que poderia Jesus não ter vindo e você não ter que provar muita coisa.
Vamos supor que Jesus não tivesse vindo. Os cristãos, como estariam? Eles estariam vivendo uma vida comum, uma vida normal, talvez, preocupada com as uvas, o que vai comprar, o que vai comer, de subsistir. Agora, o acordar foi muito importante, a presença do mestre, a presença dos espíritos que voltam para nos ajudar, nos estimulam. Quer dizer, falta de estímulo, a espiritualidade não deixa faltar. Então, você, no momento em que o Cristo veio, você se abre ou não abre, né, para ele, no sentimento, naquela razão, naquele amor. Então, é entregue a cada um, a evolução de cada um. Então, por isso que não vai ser interferido, não vai ter intervenção dos espíritos em nossa vida, em decidir o que nós devemos fazer. Então, por isso nós temos que passar pelas provações, E, temos Daniel, testemunho, né? Porque o que mártir é acontece? testemunho. Que, assim, quando isso é até um ensinamento seu lá do nosso estudo do livro Gênesis, quando Deus nos criou, já está, ou seja, o germe, tudo que a gente precisa está dentro da gente. Ou seja, então o que acontece? A gente transitou pelos todos os reinos aí, mineral, vegetal, animal, ou seja, enquanto até o animal, através do instinto, Deus cuidou de tudo. Aí, quando a gente já tinha condições de assumir um pouquinho as rédeas do nosso crescimento, da volta para ele, que a gente saiu dele, simples e ignorante, e o objetivo é voltar para ele. Então, a partir do momento que ele sentiu que, ó, você já tem condição de dar uns passinhos, ou seja, aí quando a gente sai do animal e começa a ter, a desenvolver a razão, aí a gente começa a dar as cabeçadas. Ou seja, mas, negão, o abacaxi é todo seu. Se você quiser voltar para mim, você tem que voltar para mim, você tem que passar por todo esse processo. Então, Porque dentro de você tem todas as condições. está tudo já dentro de você, o germe já está dentro de você. Então, se você tomar as decisões acertadas, melhor para você. Agora, se você errar, você vai ter um pouquinho mais de dificuldade, mas tem condições, independente dos erros que você cometer, você tem condições de passar por essa turbulência. Ou seja, então cada um constrói o seu processo. Ou seja, se você for um cara que optar pelas decisões acertadas, você vai passar por menos dificuldades. E principalmente se você ouvir aqueles que estão ao seu lado, ou seja, se você vê alguém fazendo alguma coisa errada, ao invés de você sentir prazer em fazer também, que é o que a gente faz, se você vê um cara se dando mal ali, opa, mas eu gostei daquela maldade que o cara fez, falou, eu vou fazer também. Ou seja, se a gente aproveitar só os bons exemplos, a gente vai ter um processo muito mais rápido, muito mais Uma linha tranquilo, mais menos. direta, né? Ué. Ou seja, Uma mas linha está não tudo na escolha. nossa mão. Independente. Porque princípio todo mundo tem. Sempre teve, sempre vai ter. Então, é Deus em nós, né? É Deus o em que o nós. Cristo Então, falou, que brilhe a vossa luz, ou seja, a luz já está em você. É só você tirar os excessos para que ela brilhe. E a gente exatamente. insiste em ficar, ao invés de tirar os excessos. Tirar a ganga, né? Tirar a Ué. ganga do diamante e lapidar ele, porque esse é o diamante, todo mundo é Ao um invés de diamante. tirar, a gente sente prazer em colocar mais, né? É, exatamente. Ser uma pedra, né? Rústica. Então, por Ué. isso que. Agora, é o fato de você passar por um Cristo que eu acredito que nós tenhamos passado e não fomos felizes, desses exemplos, alguns foram, né? Passaram e não fugiram, se entregaram, de fato, pela fé, pela confiança,
pelo sentimento, né, de humildade, eles se entregaram. Então, como nós não somos nada humildes, fica muito difícil. E a terra toda ainda voltada ao orgulho, gente. É muito O difícil. problema, Daniel, que o cara, para ser Marte, não basta ele querer, ele tem que estar pronto para ser Marte. Porque imagina, falou, Marte, se você morrer aí em nome do Cristo, você vai ser salvo. Não, deixa eu aqui ainda. Eu ainda não É o dou que eu conta acabei de. de falar. Você falou para mim que é Ué. simples assim, então eu falei, ó, então para ele já está simples. É simples para quem já está preparado, né? Essa, Leila. É por isso que nós estamos resgatando, gente. A gente ainda é Ué. crianças espirituais. A gente ainda não É, está muito preparado. Senão a gente não estava aqui agora, nós estávamos em outra situação, né? A gente A podia até gente já estar aqui era. encarnado, mas em outro momento de percepção e não estaríamos aqui amassando barro, né? Que é Não, mas, importante, né? Francisca, quando ele falou para mim simples assim, eu falei, nossa, ainda tem que andar muito para alcançar o amado, né? Simples. Eu estou muito atrás, né, Leila? Eu entendi. E a gente ainda está no mesmo ambiente, trabalhando A gente junto. Eu tá- falei, nossa, é. que privilégio meu, né, de ter um companheiro para lutar. Então vamos no texto, né? Agora o texto vai ficar claro, quer ver? E já Vamos está lá, os terminando mártires. o estudo, mas a gente pode ficar uns 15 minutos a mais, né? Não, mas Nós você dá o começamos texto, você vai atrasado, né? clarear, o texto é pequeno. O Tá, texto está vamos ler, tranquilo então. Eu agora. O texto gostaria vai de ficar ler. afinadinho. Então Não, lê. dá para a gente ficar uns 5, 10 minutinhos a mais. Eu acho que o povo não vai perder a feira do pastel por isso, não. Quem vai Não, ler? hoje eu não tenho pastel, não. A Então você Francisca pode ficar pediu uma para hora. ler, Daniel. A Francisca pediu Então para lê, ler. Francisca. Verdade, os leitores aqui nem sou eu, né? Qual que é o texto mesmo? Eu até me perdi. É Culpas, Resgates Os, Dolorosos do Ano 30. os mártires, Ah, peraí, então. Tá vendo? Eu nem sabia. na sequência da culpa. Você está com É muita porque culpa. normalmente eu coloco a data aí na culpa, eu não pus. É o 15.3, né? Os Então vamos lá. mártires. Os mártires. Antes do movimento de propagação das ideias cristãs no seio da sociedade romana, já os prepostos de Jesus se preparavam para auxiliar os missionários da nova fé. Conhecendo a reação dos patrícios em face dos postulados de fraternidade da nova doutrina, as classes mais abastardas não podiam tolerar semelhantes princípios de igualdade, quais os que preconizavam as lições do Nazareno, considerados como postulados de covardia moral, incompatíveis com a orgulhosa filosofia do império. E é assim que vemos os cristãos sofrendo os martírios da primeira perseguição, iniciada no reinado de Nero, que tão dolorosas quão terríveis lembranças. Nenhum instrumento de suplício foi esquecido na experimentação da fé e da constância daquelas almas resignadas e heróicas. O açoite, a cruz, o cavalete, as unhas de ferro, o fogo, os leões do circo, tudo foi lembrado para a maior eficiência da perseguição aos seguidores do carpinteiro de Nazaré. Pedro e Paulo entregam a vida na palma dos martírios santificados e de Nero a Diocleciano uma nova pesada de sangue e de lágrimas. Nuvem. Envolve a... Nuvem. Peraí, só um minutinho, acho que eu me perdi um pouco aqui. Pedro e Paulo entregam a vida na palma dos martírios santificadores e de Nero a Diocleciano uma nova pesada, de sangue e Nuvem. de lágrimas, Nuvem. uma nuvem pesada, desculpa, de sangue e de lágrimas. Envolve a alma cristã cheio de confiança na providência divina. O próprio Marco Aurélio, cuja elevada estrutura espiritual recebera do alto a missão de paralisar semelhantes destinos, não conseguiu deter a corrente de forças trevosas, mas o sangue dos cristãos era a seiva da vida lançada às divinas sementes do Cordeiro, e os seus sacrifícios foram bem os reflexos da amorosa vibração do ensinamento de Cristo, atravessando os séculos da Terra para ser compreendido e praticado nos milênios do porvir.
É lindo, né, isso aqui. Muito bonito. Você vê que existia contraponto, né, da verdade do Cristo, que a classe daqueles que estavam no poder, né, os patrícios, que eram aqueles que ocupavam, né, os cargos, imperadores, a própria igreja, né, da época. Então, os representantes eram todos patrícios. Então, a plebe, ela não podia opinar, não. Então, como é que pode um ensinamento tão profundo da igualdade, que eles não estavam pensando em igualdade, poderia ser tão importante para a humanidade, né? Então, começaram a perseguição dos cristãos, né? Exatamente pela fé que eles tinham, porque aqui fala da confiança, né? Lá no final do texto fala lá a vibração amorosa, reflexo da amorosa vibração dos ensinamentos do Cristo. Por isso que eles conseguiram vibrar, né, na onda do Cristo. Isso é fé. Falar do amor, né? E eles aceitaram sobre o amor, falar do bem, da paz, da esperança. Então, como estavam no sofrimento, muitas vezes eram mais fáceis de aprender as lições. Então, o sofrimento também ele facilita a abertura do coração, do sentimento. Por isso que nós temos uma vida rotineira do sofrimento, das dificuldades, conquistas através do trabalho, empobrecimento, que muitas vezes isso faz com que o espírito entenda melhor a verdade. Quando você quer uma aprovação de algo, você pensa, não, eu quero encarnar como numa família simples. Ah, por que que ele encarna na simplicidade? Vai ser filho de um carpinteiro, né? De um pedreiro, lá naquele trabalho mais árduo e difícil, porque ali é um ensinamento grandioso para a vida dele, é um ensinamento maior da vida dele. Então, da dificuldade, dos problemas, né? Então, isso tudo vai favorecer para que o Cristo entre nele. Agora, se ele for na linha do conforto, daqueles que oferecem riquezas, serão príncipes, eles não absorvem tão rápido, só se for uma alma já preparada. Nossa, Ô, Daniel, e é interessante a tua fala sobre a vinda do Cristo numa família humilde, que foi uma época onde os poderosos eram os ricos, né? Quer dizer, como hoje ainda são, ainda muitos são, mas a gente já tem uma percepção diferente. Alguns de nós, talvez até muitos de nós, já vê uma criatura mais simples como alguém de uma moral mais, né, mais elevada, uma pessoa boa, uma pessoa que é caridosa. A gente já percebe isso independente. Mas naquela época era muito mais difícil isso. Eram os poderosos. Então, imagina se que eles estavam esperando, né, o Salvador todo vestido lá com a ferradura de ouro e etc. Os não, e valores não eram tinha, esses. e não Os valores tinha eram lei esses. favorecendo a plebe, não. Não tinha Não, lei não tinha. A favorecendo. plebe podia morrer, era bicho, né? Não era nem gente. Você podia fazer o Não que tinha. queria, Hoje a né? gente tem, né? Hoje a gente tem um conjunto de Por leis. causa dessa história que vem, né? E tanto que as pessoas, até mesmo, tanto que a gente tem leis, cara, se você pega o código, né, das leis, tanto a criminal como a civil, são volumes enormes que estão sendo renovados. Já, a gente já tem ensinamento suficiente para não ter tanto código para prender as pessoas, para elas serem boas, para elas fazerem o bem, né? Para elas andarem O equilibradas, mas ainda não ideal, estamos nessa ainda. é, Ainda o estamos nessa ideal é ainda. você não ter lei nenhuma, é você se Ah, comportar, pois é. né? Já tem a lei de Deus, já tem a lei da É, consciência, porque nós a temos lei consciência. divina é natural, né? Então ela é Nós temos tudo para consciência, nós. né? Agora, é preciso ter uma adequação, porque estamos em evolução, é preciso realmente colocar pontos, né? Vamos colocar pontos
de acordo, né? Você entra num condomínio hoje, para organizar um condomínio, você tem que fazer uma lista grande para funcionar. Porque se não fizer, você vai ter até cabrito lá na porta do condomínio. Então, você E tem tem que que ter um mural para colocar. você colocar lá, né? E tá pontuando É, para a pessoa, bem grande assim, para a pessoa ler. Porque o senão cara ainda vai é. fazer festa à noite afora, dentro do onde todo mundo quer dormir. Sabe, nós estamos numa sociedade que precisa ainda dos limites, né? Então, leis são limites. Ó, você não Agora passa daqui, não. Você vai até um certo ponto. eu queria Né? entender um negócio aqui. Porque o Marco Aurélio, ele recebeu do alto missão de paralisar, aqui estou falando, esses semelhantes desatinos. Mas, ao mesmo tempo, era preciso acontecer isso, porque aqui, ó, os sacrifícios dos cristãos iriam atravessar os séculos da Terra, né? Para ser compreendido, para que Cristo seja compreendido e praticado nos milênios. Então, se Marco Aurélio tivesse conseguido fazer a missão dele, como que seria essa questão dos mártires? Menos Teria 8 sofrimento. para sacrificar. Sempre tem, teria sempre Menos outro. sofrimento. Não, e menos sofrimento. Você, vamos supor que ele tivesse dado conta. Essa é a sua pergunta, né? O sofrimento seria menor. Ele teria colocado um ponto final na sequência da perseguição, né? Mas não era tão fácil. Quando ele encarnou, já sabia, né, que tinha uma missão, e ele também tinha o poder na mão, e a promiscuidade trazia essas pessoas ao mundo mais material. Então, talvez ele tenha deixado de fazer o papel corretamente, como Napoleão Bonaparte lá, né, na época de Kardec. Ele veio exatamente para ajudar Kardec, mas ele deu uma escorregada. Qual foi a escorregada dele? Ele gostou das Cedeu ao poder. glórias, da Uhum. vitória, Poder corrompe, né? Então, poder. Marco Aurélio, Então, ele faliu da missão dele, né? é, ele fez um papel aí, mas ele faliu, né? Ele não deu conta devido às circunstâncias e ao materialismo, né? Era muito difícil você ver lá, você chega Talvez o lá, sistema, né? O próprio sistema não permitiu, né? Porque eles pensam hoje no poder, alguém que entra lá com boas intenções, o que que vai acontecer com ele? Ele vai ser morto, né? Então, o Porque aqui sistema fala que não permitiu. ele não conseguiu deter a corrente de forças trevosas. Quer dizer, era uma coisa muito forte, né? Uhum, é, Talvez, quando ele veio com essa missão, já sabia dessa possibilidade, né? De não conseguir, né? uhum. Bem, eu acho que é ele não isso. tinha total preparo, né? Mas assim, não podia vir um Jesus Cristo de novo. Então tinha que É. vir um representante que tivesse mais próximo das coisas corriqueiras. Então é assim que a espiritualidade faz também. É enviar espíritos um pouco melhor do que nós para auxiliar, mas não significa que eles vão resolver o seu problema. Porque senão seria fácil. Cristo manda toda vez aí, todo semestre encarna um espírito perfeito, amigo de Jesus, por exemplo, na humanidade, para consertar a humanidade. Agora, eles passam a fazer o papel nosso. O negócio é você se desenvolver. Se você tiver sempre alguém desenvolvendo, você não se desenvolve. Então, a regra é essa: é você estar no campo de batalha e resolvendo, aprendendo a resolver e treinando para a vida celestial. Não Deus criaria-nos já perfeito. Para que você tem que passar por caminhos evolutivos? Né? A questão são essas individualidades que precisam ganhar consciência. Essas individualidades que já têm o embrião, né,
celeste dentro dele, cada um tem. A gente veio de Deus, então você é Deus, de certa forma, também. Então você tem que ser um bom Deus, né? Então, para isso, você tem que estar passando pela escalada evolutiva. Daniel, Então, já tá tarde, mas como a gente começou tarde, mas uma coisa que eu acho muito interessante nessa corrente de forças trevosas, eu vejo nisso aqui que essas forças trevosas não são só espíritos daqui, que fazem parte da atmosfera terrestre. Eu vejo isso aqui, por exemplo, como sendo uma força trevosa que está além do nosso planeta, ou seja, assim como a gente tem o Cristo, que é um espírito que há 4 bilhões e meio de anos criou a Terra, ele já tinha, naquela época, ele já tinha, digamos assim, na semelhança com a Igreja Católica, os anjos caídos, que já eram trevosos naquela época, e ele começou, quando ele criou o planeta, ele já era o governador, mas naquela época mesmo já tinha essas forças trevosas que já estavam trabalhando contra a criação do planeta, e essas forças trevosas continuam até hoje trabalhando contra. Ou seja, é como se fossem umas forças que estariam fora do ambiente espiritual terrestre. Não sei, você concorda com isso? veja bem, quando Interplanetário, você, interplanetário, é isso? Seria isso? É, porque se fosse só os você, cabeça de bagre aqui da Terra, não era tão difícil assim, porque a gente não seria tão trevoso assim a ponto de você manda um Marco Aurélio, por exemplo, igual no caso aqui, Marco veio com esse objetivo de reduzir o poder dessas forças. Então, se fosse os trevosos igual a nós mesmo, ou seja, não, eu acho que não seria tão difícil, mas eu acho que essas forças trevosas seriam mais potentes do que os espíritos encarnados aqui. Não sei. não existe no universo um lado bom e um lado ruim. Não tem. Só tem o lado bom da criação. Então, Deus não criou uma vertente negativa. Você tem esses Isso espíritos que são aqui trevosos há mais tempo, desde a época que o Cristo é Cristo, você já tem espírito trevoso que já era trevoso naquela época também, né? Ou seja, mais ou a menos assim. migração, a migração de espíritos imperfeitos num planeta, num plano, eles são geralmente colocados em planetas menos evoluídos em construção para também ter a participação, o crescimento e tudo mais. A, a Terra é um grupo de espíritos coordenado por Jesus, né? Então, um grupo de espíritos que foi desde então, isso é um ensaio com a própria estrutura do Cristo, da vida dele. Nós estamos treinando para amanhã termos um grupo de espíritos num planeta em evolução, que eu vou criar, por exemplo, um dia. Então, eu estou preparando individualidades que me acompanharão desse orbe criado. Então, quando você se propõe e evolutivamente tem essas condições de criar um orbe, você vai criar com aquele grupo que você tem. Então, inconscientes, muitas vezes, e vai abrir num momento para espíritos que podem ser recuperados nesse sistema, como aconteceu, os exilados de Capela para cá e tal, Jesus permitindo que esses espíritos viessem alavancar também o desenvolvimento da Terra e atendê-los no seu progresso. Eram espíritos orgulhosos, terríveis, né, que vieram para cá. Isso a serviço do bem eterno, né? A serviço do amor eterno de Deus na evolução. Então, magneticamente, Amaro, nós estamos
num grupo, alinhando aqueles que estão vibrando nele. Agora, você não tem, nas esferas espirituais que a Terra tem, uma conexão inferior. Você tem uma conexão superior. Então, por exemplo, você tem lá 10 esferas espirituais na Terra, uma hipótese, 7, 10, o pessoal fala muito no 7, né? Mas é muito mais. Então, cada esfera que você vai é um ponto elevado. Então, cada momento que você desce para o centro terreno é mais inferior. Então, na Terra, você ainda tem esses espíritos intraterrenos que vivem em esferas inferiores. Então, você não pode descer a essa vibração, porque eles estão desenvolvendo com o meio que eles têm, mas eles não podem influenciar no orbe terreno. Então, você tem que sintonizar sempre para ter a vibração em campos mais elevados. Mas existe um grupo muito difícil na Terra ainda, mas que o plano é ser amenizado. O plano, na hora dessa Então, amenização, mas você está pensando só na Terra. Eu não estou pensando só na Terra. Imagina numa galáxia, por exemplo. Você acha que você vai ter o mal centrado só nos planetas que estão. Ou seja, eu imagino que deve ter essa força trevosa que estaria também em esferas mais elevadas inferiormente, é lógico, né? Não, ou seja, assim como você tem Deus que comanda tudo, você teria algumas esferas mais baixas que estariam centralizando a maldade em todo, por exemplo, no sistema solar. espírito inferior, Amaro, não tem alvará e nem tem passaporte para ficar voando para todo lado, não. O espírito superior tem, tá? É isso que eu quero te dizer. O universo afora, ele é livre para quem conquista. Para quem não conquista, fica no ponto onde está. Eles têm um Ele vai coordenador, fazer. né? Coordenador. Jesus coordenou até quem de outro planeta viria para cá. Não deixaria isso acontecer, não. Isso não pode. Não é essa bagunça, não. Você tem um ponto magnético, né? Concentrando essas almas até em planos, né? Você tem um plano inferior aqui na Terra e o plano superior. Se você olhar a Terra numa grandeza maior, você vai ver que tem espíritos perfeitos, perfeito não digo, mas assim, muito elevados, que está na atmosfera espiritual mais acima. Então, nós não temos só um grupo de espíritos atrasado à Terra. Você pode olhar a Terra num certo ponto, onde você enxerga ela, que é o plano mais inferior, um ponto negro, um ponto obscuro. Mas se você crescer o olhar dela, você vai ver com um ponto iluminado, um ponto de luz, né? Então, quando você vai criar um planeta, ele é um ponto de luz, porque tem um espírito, os espíritos iluminados estão na atmosfera espiritual organizando o planeta. Então, são espíritos perfeitos, né? Como foi o caso de Jesus. Agora, o centro, quanto mais ao centro você vai, as estruturas são muito materiais, são sofrimentos. Quanto mais você vai ao centro, mais você é escravo do tempo. Quanto mais você se solta, menos escravo do tempo. Tá? Então, são jornadas que a gente tem a passar, né, para aprendizado. Por isso que essa história, Mário, do tempo, do espaço, para entender isso, eu sempre vi isso com bons olhos, porque se você entender isso, você entende tudo. Você consegue entender tudo, consegue visualizar tudo. E é uma pena isso não ser tão claro, eu digo sempre isso, né? Não ser tão claro no movimento espírita, porque realmente faz uma grande diferença na nossa interpretação, na nossa forma de ver, entender o universo, entender a nós mesmos, entender a concepção da criação terrena,
dos outros orbes. Se a gente misturasse com o infinito de imperfeições, estaríamos fritos, amado. Nunca vamos ter progresso algum, porque seria o mal que está lá no outro orbe, vivendo, ter interceptação com o seu. Então, seria um lado negativo influenciando no lado do crescimento espiritual de um grupo que quer melhorar, né? Então, esse povo está muito ligado aqui ou foram permitidos a vir para cá. É igual, por exemplo, você tem aí, só para fechar, as visitas interplanetárias. Vai começar a acontecer essa autorização dos espíritos virem aqui, que vivem em outros planos, por meios de locomoção mesmo, de vir aqui, justamente para o progresso, para nós melhorarmos. Isso é permitido, é um projeto. Vamos mandar espírito para lá e vai fazer uma ligação. E enquanto nós estamos tentando resolver o problema aqui da casa, que é os nossos problemas entre países, esses planetas mais evoluídos estão resolvendo comunicações interplanetárias, mas num nível mais elevado, não no nível inferior, sabe? O nível inferior ele está restrito ao planeta, ao seu desenvolvimento, não com interferência universal, que seria um terror. A gente nem conseguiria elevar nunca. Você teria que ser muito forte para estar lutando contra as trevas, assim, permanente. Treva não é permanente, ela vai acabar na Terra. Graças a Deus. O Senão a gente não desenvolvimento chega a individual regenerar. do ser, né? Como o desenvolvimento individual do ser tem o desenvolvimento do planeta X, do planeta Y. Cada um vai, Planeta, né? nosso planeta ele tem que evoluir. O nosso planeta ele vai entrar no estágio. Se você não acompanhar, você cai fora, né? Uhum. Você vai para outro lugar. Entendeu? Não é aqui que é a sua Não vai paragem. parar para te esperar, né? Não vai parar para te esperar. Eu sou ruim, eu vou para outro lugar, perturbar. Você é as trevas lá. É a treva mesmo. Amaro, e tem gente ruim. Tem gente ruim. Parece que veio um monte. Eu estava vendo, não sei se foi o Jorge Alahá, numa palestra, sei lá quem, foi aqui mesmo, que agora está vindo todo mundo, né? Está todo mundo vindo, de O todos Daniel já os falou isso aqui sentimentos. várias Foi o Daniel vezes. que falou. Mas eu ouvi isso mais de uma vez. Então está todo mundo aqui agora. É como jogar até o joio do trigo, então todo mundo junto, o feijão vai Mas virar e tem depois vai gente separar. boa, viu, Daniel? Viu, Francisca? Depois Tem que eu mesmo, eu passei a sei. usar o Uber, né, os aplicativos, como eu tenho visto tanto, quanta gente boa existe, gente. Tem Se não sim, tiver, está frito. tem. É só você Muita prestar gente fica atenção. vendo só o ruim, porque é só o que dá Ibope, é a mídia que mostra só isso. A Osana já está se despedindo, ela quer ir embora. Ela Vamos tem que lá, fazer gente. almoço pro Toninho, gente. Tem que fazer almoço, A Tony. gente vai dar um recesso aí, só para a gente ver 2 Eu semanas, 3 perguntei semanas, isso. porque tem gente querendo viajar, tem gente querendo passear, né? Então a gente dá 2 semanas aí, eu acho que tá bom, né? 2 semanas, 3. A gente Férias volta quando? escolares, né? As férias da escola, né? Quem quiser fazer uma programação, faz, porque senão perde o Ibope. E vocês descansam um pouco da gente também. E você da gente, né, Daniel? Não, eu canso, não. Então a gente volta no dia. Ou volta dia 3, no dia 4, né? Seria dia 4. Que dia que Mas vai você falou voltar o 2 estudo de semanas. sábado? Volta no dia seguinte, a Dia gente vai voltar. 3. Dia 3. Não, vamos voltar no É dia dia 4, seguinte. então, hein? Eu volto Dia dia 4, 4, então. tá bom. Dia 4. Combinado, então. Beleza. Fechou, Eu nem gente? Vamos pararia, lá. porque eu não vou viajar mesmo, para mim, para ficar aqui, vou ficar sozinha. Não, mas o Daniel quer umas férias. É o Não, Daniel não que quer, quer férias, não. não somos nós, não. Não quero, não. Eu tenho uma Ô, esposa. Francisco, Que vergonha, senhor. Boas férias vocês para não você, põem o Daniel. Daniel Kira pra quer férias sozinho, também. não.
Suas netas estão de férias, elas não vão te deixar sozinha. Não vai. Elas estão viajando, elas viajam com o pai, com a mãe, eu que não vou viajar. Vou ficar Então aqui, tá. Então, lendo em como é pé. que chama? Fiquem com Deus, então. Até Tchau, bom domingo para todo mundo. Tchau, Tony. Bom Tchau, domingo. Tchau, gente. Rosana. Bom domingo Tchau. para todo Tchau, mundo. Então, boas Toninho, tchau, férias, né? Dani.